Salve, salve, queridos! Vamos que vamos, Joãozinho na área aqui de novo com a física. Vamos para a parte 2 de impulso e quantidade de movimento. Agora a gente vai tratar de sistemas isolados de forças externas. Então nós vamos ter um sistema, vamos ter que saber identificar qual é o sistema que a gente está trabalhando, estudando, e esse sistema vai estar submetido a uma condição. Ele vai estar isolado de forças externas. Isso aqui é uma coisa que às vezes a gente confunde, né? Então a gente tem que saber trabalhar a identificação do que é interno ao sistema e do que é externo ao sistema para, consequentemente, identificar quais são as forças internas, quais são as forças externas. A gente vê isso daqui a pouquinho. Por enquanto, coloquei aqui um desenho onde tem a situação inicial, a situação durante e a situação final do evento. O evento vai ser uma colisão, vai ser uma batida entre esses dois corpos, como a gente já está vendo aqui. Então tem o antes da colisão, durante a colisão e depois da colisão. Bom, tudo isso aqui vai ser tratado, vai ser desenhado, né, estudado aqui com vocês para a gente justificar um dos princípios fundamentais da física, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Assim como a gente tem o princípio da conservação da energia mecânica, a gente também tem um princípio da conservação da quantidade de movimento. Por isso que são duas grandezas essenciais e muito importantes na física, porque os físicos, os estudantes dessa área, perceberam que são duas quantidades, duas grandezas físicas que se conservam ao longo do tempo sob determinadas condições. E no final, prometo trazer um bônus para vocês. Então fique aqui comigo. Vamos lá. Na situação inicial, nós temos um corpo A e um corpo B. O corpo A está com um vetor velocidade que eu vou chamar de VA, maior do que o vetor velocidade VB, justamente para que haja a possibilidade de alcance do corpo A até o B. O corpo A ele vai chegar até o corpo B e vai colidir, vai ser uma colisão frontal aqui entre eles, tá bom? Só que eu não quero falar aqui com vocês sobre apenas velocidade, eu quero falar de quantidade de movimento. Então eu vou acrescentar aqui, ó, deixa eu melhorar, eu vou acrescentar aqui a massa de A e a massa de B. Pronto, quando eu multiplico a massa pela velocidade, eu ganho a grandeza quantidade de movimento. Não é verdade? Ah, delícia! Vamos que vamos, continua aqui comigo. Quando o corpo A alcançar o corpo B, vai acontecer uma colisão, não é não? Olha lá, vai chegar aqui, pou, colidiu, ó, pou. Nessa colisão aí, que aconteceu o pou, o que nós temos, né? Aqui vem a parte mais importante, talvez, da nossa aula de hoje. Quando o corpo encosta, ele exerce uma força em B, que eu vou chamá-la de F. A força que A faz em B, ela dura um certo tempo, que eu vou multiplicar então essa força pelo intervalo de tempo de contato entre A e B. Por ação e reação, o corpo B aplica também uma força em A de mesmo módulo, mesma direção, só que sentido contrário. Não é isso que a terceira lei de Newton diz para a gente? Se é mesmo módulo, eu vou também chamar de F. E dura o mesmo intervalo de tempo. Não tem como o corpo A encostar no corpo B sem que o corpo B encoste no corpo A. É filosófico, mas é isso mesmo, né? Ah, mas se ele for um pouquinho mais rápido, João? Não, gente, não tem como. O contato é mútuo, simultâneo. Beleza, então ambos aplicam forças entre si, que duram o mesmo intervalo de tempo. E agora, mediante isso, você já tem condições de passar aqui comigo para a situação posterior e perceber que na situação final, a quantidade de movimento do corpo A vai continuar sendo, presta bem atenção, vai continuar sendo a massa de A vezes a velocidade de A. Vou colocar só em módulo aqui agora, tá? Só em módulo. Só que presta atenção, gente. Olha o que aconteceu aqui. Quando A aplicou uma força em B e B aplicou uma força em A, perceberam que houve uma transferência
de impulso, porque se força multiplicada pelo intervalo de tempo é o próprio impulso, perceberam que A faz em B uma força e B faz em A uma outra força, e houve essa transferência, um intercâmbio entre eles. Então, o que um ganhou, o outro perdeu. Então, a gente poderia escrever assim, ó, menos F delta T. Deixa eu trocar a cor aqui, porque não é essa que eu estava usando, senão vai ficar feinho para vocês. Menos a força F delta T. E aqui, o vetor quantidade de movimento na situação final vai ser a massa de B, o módulo de VB, mais a força F multiplicada pelo intervalo de tempo. O que um perdeu, o outro ganhou. Por isso houve essa transferência da quantidade de movimento, tudo bem? Já que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, houve essa transferência da quantidade de movimento. Para provar para vocês, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó, que na situação inicial nós temos a seguinte configuração. A quantidade de movimento total no início, ela vai ser a quantidade de A mais a quantidade de B, ou seja, MA, VA mais MB, VB. Fazer o seguinte, já que eu estou tratando só do módulo, vou dar uma apagadinha aqui, tá? Ó, dar uma apagadinha aqui, senão vocês vão confundir, podem confundir futuramente, né? Então pronto, essa é a quantidade total de movimento no início. Durante a gente não analisa isso, mas no final, vamos ver uma coisa interessante aqui, ó. Quantidade de movimento no final vai ser a quantidade de A no final, mais a quantidade de B no final, que eu estou chamando de linha, tudo bem? Aqui vai ficar o seguinte, ó, passando a limpo, MA, V' A, ou perdão, VA, menos a força F delta T, mais MB, VB, e agora mais, deixa eu chegar para cá, mais a mesma força aplicada multiplicada pelo intervalo de tempo. Chegar para cá, agora vocês enxergam, né? Pronto. Só que percebeu que aparece o mesmo termo com o sinal de negativo e o sinal de positivo? Então, esse termo mais esse termo, que é ele mesmo, dá zero. O que sobra no final ali pra gente, que é a quantidade de movimento no fim do processo, é MA/VA mais MB, vou chegar aqui para baixo, MB/VB, que é a mesma do início. Dá um look aqui, ó, dá um look. MA/VA não é igual, MA/VA mais MB/VB não é igual ao do início? Ah, interessante. Então você está me dizendo, Johnny, baby Johnny, você está me dizendo que a quantidade de movimento no início, vou escrever como eu tinha escrito ali no desenho, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois? Sim, é exatamente isso que eu estou te dizendo. Mas isso só está acontecendo, a conservação da quantidade de movimento só está acontecendo porque esse corpo está isolado de forças externas. O que significa o corpo ser isolado de forças externas? Bom, imagine que o sistema é o corpo A junto do corpo B, e eu quero que vocês percebam, pela marcação de forças que atuam em ambos os corpos, a seguinte questão. Vou trazer para cá, para baixo, quero que vocês analisem. Ó. Quando eu estava verificando ali os corpos com vocês, tanto o corpo A quanto o corpo B, eles estavam submetidos às seguintes forças. Ó. Aqui é o solo, tá? Solo. Probleminha que a gente já conhece, marcar as forças que agem nos corpos, né?
Se tem massa, tem peso. Então, vertical para baixo é a força-peso. Beleza. Se tem contato, força de contato, que a gente chama de... Deixa eu melhorar aqui, que a gente chama de N, né? Eu gosto de escrever Fn, força normal, ou a componente normal da força de contato, da força que a superfície faz sobre A. Vamos agora perceber o seguinte: eu estou desprezando atritos. Não falei em atrito em nenhum momento na análise que a gente fez anteriormente, né? E com isso, veja que força-peso é a força com que a Terra exerce no ar. E a força normal é a força que o chão, que o solo exerce em ar. São forças externas ao sistema que a gente considerou como sendo apenas o corpo A com o corpo B. Forças internas seria essa aqui, por exemplo. No momento da colisão, A faz uma força em B, B faz uma força em A, e essas são as forças internas. Mas forças internas não alteram a quantidade de movimento. A única coisa que pode alterar a quantidade de movimento são as forças externas. Por isso, vou colocar aqui pra gente, ó, lembrex. Por isso que o teorema do impulso ser igual à variação da quantidade de movimento, ele implica uma ideia fundamental que é a seguinte: impulso da força resultante, sendo que essa força resultante é a força externa, são as forças externas. Isso aqui é muito importante, tá bom? Tenham em mente sempre isso. Para finalizar nossa mega aula, parte 2, quero trazer para vocês um estudo comparativo muito legal aqui que eu preparei para vocês como bônus. Ficou comigo até aqui, ganhou bônus. Olha como é que a gente ganha uma evolução muito grande nesse estudo comparativo. Trouxe para vocês duas equações que vocês já conhecem. A equação de Torricelli. Esqueci aqui o quadrado. Deixa eu só colocar aqui o quadrado. Boa, agora foi. E a equação da função horária da posição, né? A equação, a função horária da velocidade, perdão. Veja que nessa parte aqui, se eu acrescentar alguns termos em ambos se eu acrescentar algumas variáveis em ambos os termos dessa equação, olha o que a gente vai ganhar. Vou acrescentar m sobre 2 em todos os termos dessa equação. Por que você está fazendo isso? É uma manobra muito interessante cujo resultado vai ser muito bom. Olha lá. Multipliquei ambos pela massa e dividi ambos por 2, tá bom? Se você bem percebeu, mv² sobre 2 é a energia cinética no processo final. mv inicial² sobre 2 é a energia cinética inicial. Legal. Mais ou menos. Gente, olha isso aqui. 2 com 2 vai embora. Sobrou MA ΔS. Passando a limpo, vou escrever assim, ó, energia cinética é igual a energia cinética no início, tá? Só para tirar esses índices aqui, senão vai ficar muito poluído. Mais ou menos. MA não é a força, pela segunda lei de Newton, força resultante, vezes o deslocamento. E quem é esse candango aqui, ó? Força vezes deslocamento, né? Ah, eu sei, João. É o trabalho da força resultante. Yes! Então, se eu pegar esse termo aqui e passar para o outro lado, percebo que nós vamos ter a variação da energia cinética sendo igual a mais ou menos o trabalho da força resultante. Esse mais ou menos vai depender do sinal, do sentido, né, da força resultante. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, que nesse teorema que nós vimos, teorema da energia cinética, nós tínhamos duas forças lá, né? A gente tinha as tais das forças conservativas e nós tínhamos as forças dissipativas. Forças
dissipativas, aquelas que dissipam energia. Eu lembro disso. E quando a gente tratava de sistemas mecânicos conservativos ou apenas sistemas conservativos, havia a variação da energia mecânica sendo igual a zero. Em outras palavras, havia a conservação da energia mecânica. A energia mecânica no início era igual à energia mecânica no fim, no início e no fim, não é? Isso aqui era uma conclusão muito importante. Só que agora, com impulso e quantidade de movimento, eu vou trazer a mesma ideia para vocês, só que a gente vai chegar a uma conclusão que a gente já viu, mas eu quero que vocês tenham isso aqui em mente, esse estudo comparativo. Peguei a função horária da velocidade, vou multiplicar todos os termos por m. m aqui, m aqui, m aqui. Não alterei nada, certo? Aqui, mv, já vimos que é a quantidade de movimento. Isso vai ser igual à quantidade de movimento no início, mais ou menos ma não é a força resultante, multiplicado pelo intervalo de tempo. Só que força resultante multiplicado pelo intervalo de tempo é o impulso resultante. É verdade, Johnny, é verdade. Se eu passar esse Q0 para o outro lado, eu vou ter que a variação da quantidade de movimento é mais ou menos o impulso resultante. Mais ou menos porque vai depender também do sinal, do sentido da força resultante. Com isso, eu quero dizer e lembrar vocês que existem outras duas classificações de forças, que são as forças internas, estávamos falando dela agora, pouco, e tem as forças externas ao sistema, né? E quando falamos de, vou botar aqui, ó, sistemas isolados, e esse resuminho aqui é muito bom para isso, justamente para você identificar o que é um sistema conservativo e o que é um sistema isolado. Quando nós temos essa condição, é porque ele está isolado de força externa, ou seja, a variação do impulso é igual a zero. O impulso no início é igual ao impulso no fim. Ou, em outras palavras, a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no fim. Beleza? Essa é uma conclusão super importante para que você tenha em mente também. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa mega aula, parte 2. Um abraço para todos e até a próxima.